Olá, bom dia, turma do primeiro ano do ensino médio do Colégio Matriz, turma 1111. Bom dia, professora Isabela Ruiz. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É uma grande alegria e acho muito bacana que vocês tenham interesse em aprender mais sobre racismo e principalmente sobre antirracismo. Antes de mais nada, também quero dizer que essa apresentação, esses slides, vai ficar à disposição de vocês. Então, a turma, a professora, a escola, quem achar que pode ser útil, pode usar à vontade, tá bom? Vamos começar a nossa conversa? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre preconceito racial. Preconceito, essa palavra está falando sobre concepções que se fazem anteriores ao conhecimento. São pré-concepções, ou seja, elas são baseadas naquilo que a gente acha, que a gente sente, que a gente ouviu falar, que contaram para a gente, mas que não tem fundamento. Por quê? Porque não se baseia na realidade. Antecede o conhecimento daquilo sobre o qual nós estamos falando. Então, na nossa sociedade, se fala muito sobre pessoas negras, se faz julgamento moral, julgamento com relação às capacidades intelectuais, com relação às suas habilidades sociais, né? Com relação à sua religião, considerando que as suas práticas religiosas elas são menos legítimas, elas não são religião, são algo, né, que pejorativo, desqualificante. Então, o preconceito está no mundo das ideias, diz respeito a essas concepções que não se materializam no julgamento propriamente dito. Por quê? Porque antecede qualquer forma de aproximação, qualquer forma de conhecimento. Entretanto, o preconceito ele vai produzir estereótipos, que são modelos fixos, são como telas, né, como molduras que vão se aplicar às pessoas em quaisquer circunstâncias. Então, se a gente tem um preconceito, vamos dizer, moral com relação a uma pessoa negra, que essa pessoa não gosta de trabalhar, que essa pessoa não é honesta, que essa pessoa não gosta de tomar banho, por exemplo, né? Que essa pessoa tem um comportamento sexual inadequado, inapropriado. De tanto se falar sobre isso, se cria um estereótipo, uma moldura. Então, essa moldura vai ser aplicada a qualquer pessoa negra, independente de quem ela seja. Então, o preconceito ele alimenta os estereótipos. Mas uma outra concepção muito importante é essa aqui, a discriminação racial, porque a discriminação é um ato, é uma ação, a ação de discriminar, a ação de tratar de forma diferenciada as pessoas que nós consideramos como diferentes, as pessoas que nós consideramos como pertencentes a uma categoria inferior. Isso é muito importante, porque a discriminação ela vai impedir o acesso a direitos, um acesso igualitário, democrático à escola, ao emprego. Né? Isso é extremamente importante. Então, a discriminação ela tem a ver com uma ação que vai tratar de forma inferior, subalternizante, desqualificante, pejorativa as pessoas a partir dos elementos que nós identificamos que caracterizam uma raça que nós aprendemos que é uma raça inferior. Tudo bem? Preconceito tem a ver com as ideias e a discriminação com a ação. Mas tudo isso está relacionado ao quê? Ao racismo. Espera aí que passou muito. Ao racismo. E o racismo é um processo político, social, econômico, cultural e histórico que se inicia no século XVI a partir da ocupação, da colonização no continente africano por países europeus que se consideravam a si civilizados, superiores, e se arrogava o direito de explorar econômica, cultural,
politicamente aquela sociedade. Então, vários indivíduos foram sequestrados, e eles foram sequestrados e vendidos como mercadorias para o Novo Mundo, para o continente americano, a fim de produzir riquezas que seriam exportadas para esses países colonizadores. Então, o racismo é um processo que vai transformar conhecimento, ciência, tecnologia, religião, cultura em algo inferior para justificar a exploração daqueles territórios, a exploração das riquezas daqueles territórios, a desumanização daqueles seres e a objetificação, tornando-os mercadoria vendida, comprada, vendida para ser escravizada no Novo Mundo. Então, a isso nós chamamos de racismo. E o racismo na nossa sociedade, ele se caracteriza de várias formas. É o racismo institucional, que estará presente nas instituições. Então, a escola é uma instituição, as instituições religiosas, as famílias também são instituições, o Estado é uma instituição que vai refletir essas formas de racismo. Agora, um tipo de racismo que eu acho muito importante conversar com vocês é o racismo recreativo, ou seja, é o humor que vai reforçar as concepções racistas com relação às pessoas negras. Então, entendam uma coisa: se é engraçado para quem conta a piada apenas, se é engraçado para quem cria apelidos, se é engraçado para quem produz os memes e somente para essas pessoas, isso não é humor, isso é racismo recreativo. E temos também o racismo religioso, né, que vai considerar as práticas culturais e religiosas dos povos negros, afrodiaspóricos. O que significa isso? Que são descendentes dos povos negros que atravessaram o Atlântico para serem escravizados aqui no Brasil ou no Novo Mundo, né, no continente americano, e tratar essas formas de vivência da fé, de expressão da fé, como se fosse algo de menos importância, como se fosse algo não legítimo. A isso chamamos de racismo religioso. Mas aonde nós queremos chegar? Primeiramente, racismo reverso não existe. Em nenhum momento da história da humanidade, pessoas negras ou pessoas do continente africano subjugaram, exploraram, colonizaram os países europeus. Então, é muito importante nós falarmos sobre isso. Nós estamos falando de um sistema político, econômico, social, religioso, cultural, que subjuga, subalterniza pessoas negras pela sua ascendência africana e pelos seus traços negroides. E como é que nós podemos contornar, reverter essa situação? É a partir de práticas antirracistas. São práticas que vão enfrentar o racismo. São práticas que vão nos ensinar o que é o racismo, quais são as formas de expressão do racismo e como combatê-las. Porque nós não devemos apenas ser contra o racismo. Nós precisamos, enquanto sociedade, contribuir para a eliminação do racismo. Como é que nós podemos ter uma escola antirracista? Bom, nós temos duas leis importantes que falam sobre a obrigatoriedade de estudarmos na educação básica. O que é? Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Nós estudarmos sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira. Porque quando nós conhecemos, nós não produzimos preconceito. Se não produzimos preconceito, nós não produzimos estereótipos. Se nós conhecemos a história e a cultura
africana e afro-brasileira, nós vamos compreender que essas expressões são ricas, são legítimas e são importantes. Então, nós não vamos mais discriminar. E aí eu deixo aqui um recadinho para a escola, porque eu sou professora, porque além dessa legislação, que com certeza aí a gestão escolar e o corpo docente conhece, nós temos diretrizes para ajudar no ensino e na cultura africana e afro-brasileira. Mas nós também temos que falar dos povos, das comunidades, das populações indígenas. E aí a gente tem uma lei, aqui está errado, tá? Está falando aqui 2023 e 2025. Professor, eu vou corrigir o slide, me desculpe. É 2003 e 2005. E aí, um último recadinho é sugestão de leituras. 2 livrinhos básicos, Como Ser um Educador Antirracista, da professora Bárbara Carini, e Outra Educação é Possível, Feminismo, Antirracismo e Inclusão em Sala de Aula, da professora Luana Tolentino. São sugestões de leitura para a comunidade escolar, assim como nós temos aqui essas diretrizes que vão ajudar, né, a gestão da escola, o corpo docente da escola, a lidar, a aprender, a produzir materiais, desenvolver atividades sobre história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Por quê? Porque isso é lei. A Lei 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases, ela foi assinada em 2003. E a Lei 11.645, que vai dizer, temos que incluir aí a história das populações indígenas. Ela foi assinada em 2005. Pessoal, eu vou corrigir esse slide, ele vai corrigidinho para vocês, para que vocês possam usar. Eu espero que essa conversa tenha sido útil para todo mundo. Eu deixo aqui o meu agradecimento, está aqui o meu e-mail, se vocês quiserem saber mais, e o meu Instagram, para que vocês possam seguir. Tem alguns materiais lá interessantes. Fico muito contente, novamente eu falo, fiquei muito contente com o convite e mais contente ainda por saber que vocês querem falar sobre racismo e principalmente sobre antirracismo. E conversar sobre isso já é uma forma de ser antirracista. Ó, um beijo grande para todo mundo, aqui ó, o meu tchauzinho e que tenhamos todas e todos uma ótima semana. Tchauzinho.